Seja com toda a igreja. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui, poder conhecer mais uma família, mais alguns irmãos. A bênção ali é meu filho, com nome bíblico, é o Isaac. Por isso que estava rindo bastante. É o Isaac, isso. E recebeu a unção de filho de pastor. Todo filho de pastor tem história para contar. Eu, como filho de pastor, não causei muito na igreja, mas quando eu causei também foi para apanhar depois do culto. Algo bem leve, o culto das crianças, meu pai pastor, deram oportunidade para mim, eu só cantei uma música do Mamonas Assassinas em cima do púlpito. Sim. Só isso. A pior que vocês possam imaginar. Foi o suficiente para eu nunca mais querer oportunidade, mas faz parte. Eu trago aqui um abraço do meu pai, pastor Cláudio Gama, o qual nos liberou para estar aqui. Agradeço ao pastor Alexandre, que está nos permitindo estar aqui. A minha oração é para que o Senhor possa ser bênção para a vida da sua igreja e que sua igreja também seja uma bênção para a sua vida. Agradeço o presbítero Mauro que fez o convite. Eu não vim só. Além do Isaac, a minha esposa Gabriela veio comigo. Um amigo e irmão que o Senhor nos deu, Gabriel, que nos acompanha nesse tempo. E nós temos a oportunidade de ministrar uma palavra hoje para vocês. Então gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, nós vamos estar lendo os 10 primeiros versículos desse capítulo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 28, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Deus tem uma palavra de alegria para você esta noite. O Senhor colocou uma palavra de alegria no meu coração para trazer para você. E eu quero que você preste muita atenção no que é narrado aqui. Diz assim a minha versão: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dissei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, corriam anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, digam mais uma vez o que está escrito: e elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Senhor, essa tua palavra, que o Senhor venha falar em nossos corações. Eu sou um pecador, um miserável, eu não sou nada, mas a tua palavra é fonte de vida. Que
que o Teu Espírito Santo, por mais uma vez, possa fluir em nosso meio, e o Seu nome venha ser glorificado e adorado nesse lugar. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Esse é um texto extremamente conhecido. Nós estamos falando sobre um dos principais momentos que norteiam a história da humanidade e principalmente da nossa fé. Nós estamos falando daquilo que nos moveu a estar aqui. Se você está nesse lugar, se você se diz cristão, se você está aqui pela fé em Jesus, o que nós lemos é o que gerou isso em você. Nós estamos falando do momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo havia sido morto no madeiro, crucificado, retirado de lá, pois haveria a Páscoa, estaria se iniciando o sábado. Ele foi então morto na sexta, sepultado na sexta, ficou ali as 24 horas do Shabá, sem poder exercer nada, fazer nada, sem poder tratar nada, até que chega o domingo. Então Maria e Maria Madalena decidem ir aonde o corpo de Jesus estava, para poder então prestar as homenagens e os cuidados que eram necessários àqueles ao qual havia falecido. Ao chegar no lugar, elas percebem que o cenário está diferente do que elas imaginavam. Um local que foi trancado, para que não houvesse possibilidade do corpo de Jesus ser roubado, já que havia um medo de que os seguidores de Jesus roubassem o corpo de Jesus e pudessem dizer, a ressurreição está aí, ninguém acha o corpo. Então, bota uma pedra enorme, que precise de vários homens para poder movimentar. Não somente isso, pega os soldados, coloca os soldados para guardar, porque aqui ninguém vai passar. Humanamente ninguém entra. E não era qualquer soldado, era soldado romano, era soldado preparado para guerrear. O cara que entregava a sua vida por Roma, era quem estava ali guardando. E aí houve-se o terremoto. A pedra não está mais no lugar. Os soldados que entregavam a vida pelo império agora com medo. E quando elas olham ali, se deparam com um anjo, esperando por elas, que vira para elas e diz: não tenham medo, entrem, vejam, eu sei quem vocês procuram, vocês vieram aqui em busca de Jesus, só que Ele não está mais aqui. Como Ele disse, Ele ressuscitou. Vejam, Ele não está aqui. Olha o lugar. Agora vão e digam isso, que vocês não encontraram mais a Jesus, que Ele ressuscitou, que Ele não está mais aqui. Então elas saem com um misto de emoções. Elas estão com medo, espantadas por causa daquilo que elas viram, a figura de um anjo. Ao mesmo tempo elas estão alegres, porque o anjo apareceu e falou que Jesus ressuscitou. E enquanto elas estão indo, no meio do caminho, elas encontram aquele a qual elas buscavam. Jesus aparece para elas com a seguinte frase: eu vos saúdo. Em português, essa frase virou 3 palavras. Algumas traduções, em vez de usar eu vos saúdo, vai trazer simplesmente salve. É algo como se nós chegássemos e disséssemos: olá, oi. Uma saudação fácil, simples, impositiva. Mas quando a gente olha para o grego, a palavra usada por Mateus para descrever a saudação de Jesus é o verbo kairo, conjugado de uma forma imperativa, ao ele dizer kairete, que significa literalmente: se alegrem
extremamente. Em outras palavras, Jesus está virando para essas mulheres e dizendo o seguinte: olha, tenham uma alegria inimaginável. Elas estavam andando, vindo, encontram com Jesus, e Jesus fala assim: ó, alegrem-se, tenham alegria, experimentem uma alegria que vocês nunca sentiram, perceba agora uma alegria ao qual vocês não imaginaram que era possível. Para tudo, e simplesmente se alegrem. É exatamente isso que Jesus está falando com elas aqui. E ao olhar para esse texto, o texto que nós lemos, é possível enxergar aqui 5 motivos que nós temos para nos alegrar. O primeiro deles é o seguinte: a existência de Jesus, do homem Jesus, da pessoa Jesus, hoje é um fato. Não há nada nem ninguém que possa negar a existência do homem Jesus. Até mesmo entre os mais incrédulos, entre aqueles que se consideram ateus de uma forma extremamente vigorosa, eles já não negam mais a existência do personagem Jesus. Um homem, um líder, um mestre, um ensinador. A grande questão para os descrentes é a sua ressurreição. Porque o homem Jesus ter morrido faz dele mais um homem que existiu. Assim como houve Maomé, assim como houve Buda, assim como houve Allan Kardec, assim como houve líderes e líderes religiosos, assim como foi Pedro para o seu tempo logo após Jesus, assim como foi Paulo, ainda mais impactante que Jesus, homens que existiram e morreram. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, ele deixa de ser simplesmente homem e se torna um Deus. Então a grande questão é essa. Porém, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos cristãos que estão na cidade de Corinto, no capítulo de número 15, ele vai dizer o seguinte: olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque a base da nossa fé, aquilo que nós acreditamos e pregamos, é sustentada em um único ponto: aqui Jesus ressuscitou. Só que Paulo não para aí, ele continua, ele vai dizendo: olha, ele ressuscitou, e ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para os apóstolos, depois ele apareceu para os discípulos, depois não somente isso, se vocês voltarem a Jerusalém, há cerca de um grupo de 500 pessoas, que não só ouviram o ressurreto, mas que perceberam o momento em que ele esteve durante 40 dias andando, e se isso não for obstante, por último, derradeiro, ele apareceu também a mim. Então Jesus ressuscitou. E quando olhamos para o período histórico, a forma que a carta foi escrita, os indícios apontam para uma ressurreição verdadeira. Muitos vão tentar usar de formas: mas a ressurreição foi um delírio coletivo, a ressurreição foi uma falácia, a ressurreição foi uma mentira. Mas quando nós pegamos os argumentos e colocamos numa perspectiva lógica, nós percebemos que você precisa muito mais fé para não crer na ressurreição do que para crer na ressurreição como algo real. E aí talvez você esteja perguntando: mas David, por que você está falando isso tudo? Porque se Jesus veio, se Jesus viveu, se Jesus morreu e ele ressuscitou, então esse é o primeiro motivo pelo qual nós podemos nos alegrar. Porque nós servimos a um Deus que não está morto. Se nós procurarmos os grandes nomes da maioria das religiões, eu citei aqui Buda, eu citei aqui Maomé, eu citei aqui Allan Kardec, você pode procurar todas as religiões, todos esses homens vão ter pontos em comuns com Jesus. Eram cativantes,
tinham palavras de sabedoria, eles cativavam multidões, pessoas seguiam e entendiam que havia algo diferenciado quando eles falavam. Todos eles apontavam para algo maior, todos eles falavam sobre algo que transcendia, e todos morreram. Mas existia algo que nenhum deles teve, e só Jesus teve, que foi o poder de vencer a morte. Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, então nós cremos que podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus vivo que não nos desampara. Nós podemos nos alegrar, porque temos um Deus vivo que cuida de nós. E nós podemos se alegrar, porque Ele não está morto e Ele vive. Aleluia. Outro ponto interessante é que quando nós olhamos para o pecado, para a figura do pecado, nós percebemos que desde o início da humanidade, desde o momento em que Deus criou o homem para ser livre. Só que o pecado escravizou o homem. Por causa do pecado de Adão, a humanidade tornou-se escrava. E nós temos que lidar com esse problema. E o que nós esquecemos é que o pecado é um problema nosso, não um problema de Deus. Deus é santo, Deus é puro, em Deus não habita pecado. Então o pecado e Deus não se misturam. Então o pecado não é, nunca foi e nunca será um problema de Deus, porque o pecado não se aproxima de Deus, o pecado não atinge a Deus, o pecado não diminui a Deus, o pecado não aprisiona a Deus. Não, o pecado é um problema nosso. O pecado me fere, o pecado me aprisiona, o pecado me mata, o pecado me destrói, o pecado me faz ruim, o pecado me afasta de Deus, o pecado me faz cego, o pecado cicatriza o coração. Então o pecado é um problema meu, é um problema da humanidade. Então você entende que Deus não precisava fazer nada contra o pecado, porque isso não é um problema dele, isso é um problema nosso. Se Deus olhasse para o pecado do homem e dissesse o seguinte: é problema seu, Ele não seria injusto, nem um pouco, porque Ele instruiu o homem: não coma, não faça, porque o dia que comer, certamente morrerá. Só que quando o homem peca, agora cabe ao homem a responsabilidade de lidar com o pecado e vencer o pecado. Mas como nós poderíamos vencer o pecado? E aí é quando Deus, na figura do seu Filho Jesus, decide se fazer em forma de servo, obedecer e ser obediente até a morte, abrindo mão de sua glória, descendo ao madeiro e morrendo na cruz. Mas você já pensou, e se a história de Jesus acabasse na cruz? E se ele não tivesse ressuscitado? Esse seria o sinal da vitória do pecado. Que lembre, Adão morreu, mas não ressuscitou. Abraão morreu, mas não ressuscitou. Moisés morreu, Davi morreu, Eliseu morreu, e nenhum deles ressuscitaram. Homens de Deus, profetas que marcaram história e geração, e nenhum deles foi capaz de vencer a morte. Mas quando Jesus vem e morre, o pecado não teve poder para vencê-lo. Ele tomou a chave da morte. Ele olhou e disse: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Sendo assim, aquilo que aparecia como derrota
se tornou a vitória que Cristo conquistou para nós na sua ressurreição. Ele venceu o pecado, e é por isso que hoje nele nós somos mais que vencedores. Então alegre-se, porque por causa do Espírito Santo o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Então se alegre, porque o pecado não tem mais poder de te matar eternamente. Então se alegre, porque Jesus venceu o pecado. Então se alegre, porque Ele está vivo. Aleluia! Aleluia! E quando nós olhamos para o versículo de número 6, nós vemos uma declaração do anjo extraordinária. Ele declara: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele mesmo havia dito. Ele disse que morreria, e disse também que não permaneceria morto. E ele cumpriu cada palavra que disse. Entenda, nós cremos em um Deus que cumpre as suas promessas. Quando ele fala, não existe nada nem ninguém que possa impedir o poder da sua palavra. Nós às vezes que minimizamos e desprezamos o falar de Deus. Achamos que o agir de Deus tem que vir recheado de sinais, maravilhas, terremoto, treme terra, abre céu e pula e dança. Quando o simples falar de Deus teve poder para construir todo o universo. Ele disse: haja. E houve. Ele não chegou e disse: terra, eis que eu te digo, surja. Não, ele disse: haja. E houve. Esquecemos de ser como o centurião, que disse: eu tenho homens sobre o meu comando, e basta uma palavra minha, que eles vão e fazem acontecer. Então eu sei que uma palavra sua é capaz de mudar a minha vida. Então nós precisamos entender que quando Deus abre a sua boca para falar, Ele faz valer cada letra, cada ponto, cada fôlego que sai do interior da sua boca. Então creia naquilo que Ele falou sobre você. Creia naquilo que Ele falou para você, porque as palavras de Deus, elas são poderosas para se tornarem real. E não somente isso, Ele é fiel consigo mesmo para poder fazê-las se cumprir. A fidelidade não é algo que Deus tem. Fidelidade, fiel é algo que Deus é. Faz parte da sua essência, é intrínseco a Ele. Então Deus não falha nas suas promessas, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então só tenho uma coisa para te dizer: se alegre, porque nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Se alegre, porque nós temos um Deus que é fiel. Se alegrem, porque nós temos um Deus que a sua palavra é poderosa. Então se alegre, porque nós temos um Deus vivo e que gosta de falar sobre nós. Aleluia. A outra palavra dada a esse anjo, aquelas mulheres, foi: não temais, não tenha medo, não fujam, pelo contrário, entrem, vejam, se aproximem, se acheguem. Acontece que durante muito tempo, o relacionamento do ser humano com Deus foi baseado no medo. Era medo das consequências. Eu preciso estar na igreja, eu preciso seguir, porque eu tenho medo do que pode acontecer. É medo do inferno.
Ah, não, se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, então é melhor eu me relacionar com Deus. Era um medo, até mesmo, de ver a face de Deus. Não, eu vou me relacionar com Deus, mas sabe, Senhor, fica aqui. Eu fico aqui. Se preciso, vai em outro lugar. O pastor busca por mim, o pastor ora por mim. Não, vai, Moisés, sobe um monte, deixa que eu fico aqui. O sentimento, o relacionamento do ser humano era muitas das vezes baseado no medo. Acontece que agora, depois da ressurreição, Cristo nos deu um novo e vivo caminho. Só que não mais um caminho para fugirmos de Deus, não mais um caminho para termos medo de Deus, não mais um caminho para ir para longe de Deus, mas um caminho para nos achegarmos com confiança diante do trono do Pai. Entenda, foi através da ressurreição de Cristo que nós fomos religados a Deus. Cristo veio para ser a ponte, o único mediador entre nós e Deus. Cristo veio para que agora, aquilo que nos impedia, nós pudéssemos atravessar por meio dele. E se antes Deus estava lá e nós estávamos aqui, através de Cristo, e um caminho traçado por sangue, nós pudéssemos andar, se aproximar de Deus e dizer: eis-me aqui, meu Pai, eu te amo, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, não por medo, não por pavor, não por medo das consequências, não porque eu não quero ir para o inferno, mas eu estou aqui porque eu vi que o Senhor me ama, e eu estou aqui porque eu entendo que o Senhor cuida de mim, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor se sacrificou por mim, e agora eu não consigo mais viver longe de Ti, então eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo, pelo contrário, eu Te amo, e eu quero me aproximar, eu quero estar mais junto de Ti, eu quero estar mais próximo de Ti, e agora com ousadia eu me aproximo pelo sangue de Jesus. Por Cristo nós conseguimos ver que Ele nos ama, e foi desejo dEle se aproximar de nós. Nosso Deus não é um Deus tirano, distante de tudo e todos. Não é aquela figura do Senhor rabugento, bravo, aquele velho ranzinza que está lá do céu: eu castigo, eu maltrato, eu faço. Não, entenda, eu não estou negando a justiça divina, porque Ele é justo, mas até mesmo a sua justiça é pautada no seu amor. A sua justiça e correção vem como base mostrar o seu cuidado e o seu amor. Acontece que a realidade é que o nosso Deus é um ser amável, é um ser que gosta de se relacionar conosco e que deseja ter comunhão com aqueles que desejarem ser seus filhos. Entendo o que João vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entendo que Paulo vai dizer: olha, morrer por alguém que seja bom, por um amigo, é fácil, mas Deus provou o seu amor para conosco, que entregou o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ou seja, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu entregar o Filho dele por nós, Ele escolheu se relacionar conosco. Se nós damos um passo para Ele, é porque primeiro Ele se aproximou de nós. Então se alegre, porque nós não precisamos mais ter medo. Se alegre, porque agora nós podemos nos aproximar dEle com confiança. Se alegre, porque existe um Deus que nos ama, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se alegre, porque Ele está vivo. Aleluia! Tudo que eu falei até aqui sobre o que Deus fez através desse texto possui uma riqueza bíblica extraordinária.
que nos faz ser mais gratos. E já seria motivo suficiente para sairmos daqui extremamente alegres, com desejo de nos aproximarmos mais de Deus, para que nós mudássemos a nossa vida e desenvolvêssemos uma vida de devoção e gratidão por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele faz e tem feito em nosso favor. Mas acontece que não para aí. As promessas não pararam na sua ressurreição. Ele não disse simplesmente que, olha, eu vim, vou morrer, irei ressuscitar, e aí acabou. O que eu tinha que fazer é simples, eu vou vir, vou morrer, ressuscitar e está feito, missão cumprida. Pelo contrário, ele não fez isso. Ele disse, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas após ressuscitar, vocês precisam entender que eu vou aos céus, preparar um lugar, e ao preparar, eu voltarei para buscar aqueles que creem na ressurreição e anseiam por minha volta. E se tudo que ele falou, ele cumpriu, então por que com a volta dele seria diferente? Porque ele falaria que morreria e morreu? Porque ele falaria que ressuscitaria e ressuscitou? E ele falaria que iria voltar e não voltaria? Não será diferente. Aquele que vive certamente voltará, e é aí que está a nossa maior alegria. Porque não importa quão difíceis sejam os tempos, não importa quão pesadas sejam as lutas, não importa quão dolorosa seja a nossa vida, a nossa alegria está em que Ele vive e que em breve Ele voltará. As lutas estão, nós iremos passar por elas, e não existe nada que possa impedir isso. Porque as lutas vêm, independente de você crer ou não crer. Então se eu não servir a Deus eu não tenho lutas. Pelo contrário, se você não servir, você tem lutas. Se você servir a Deus, então eu não vou ter lutas. Não, pelo contrário, se você servir, você tem luta. Porque a luta é algo intrínseco a essa vida. Acontece o quê? É que quando você passa na luta com Jesus, você não passa lá sozinho. E muito pelo contrário, além de não passar sozinho, você passa com a certeza que você está lutando aqui, mas existe uma vitória garantida para você no céu. Você está batalhando aqui, mas existe um Deus que já venceu todas as batalhas. Você está sofrendo, chorando, doendo, está machucando, mas existe o Deus que preparou um lugar onde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais morte, e é ali que está a nossa esperança. A minha palavra para você essa noite é: se alegre, porque o Rei está voltando. Se alegrem, porque Ele está vivo. Se alegrem, porque Ele ressuscitou. Se alegrem, porque Ele vive. Por isso podemos crer que há um amanhã. Posso crer porque Ele
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se você sabe, declare mais uma vez: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Está nas mãos do meu Jesus, revivo, revivo está. Oh! Ele vive! E é porque Ele está vivo que eu preciso fazer essa pergunta a você. Às vezes você chegou nesse lugar triste, abatido, sem esperança, achando que não tinha mais jeito para você. Deus te trouxe a esse lugar, mesmo sem você entender, para mostrar que Ele está vivo, que Ele te ama, que Ele cuida de você, e que Ele fez isso por você. Ele se entregou por você, Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou também por você. Se você hoje vive como um morto, saiba que Ele veio para te dar vida, e que em breve Ele voltará, e Ele quer te levar junto com Ele. Por isso eu faço uma pergunta: se existe alguém em nosso meio que não seja cristão, nunca foi cristão, que esteja afastado, mas queira firmar uma aliança com o Senhor esta noite, que entendeu que existe um Deus vivo que cuida da sua vida, e queira aceitar ao Senhor como o único Salvador, eu te convido a fazer um sinal com as suas mãos, que eu quero orar por você. Existe alguém aqui em nosso meio que entendeu que precisa fazer uma aliança, que entendeu que precisava dessa palavra e quer uma mudança de vida. Eu te convido a fazer um sinal com as suas mãos. Eu vou orar por você. Eu tenho falado isso por onde eu passo. Voltar para casa. Temos uma vida. Aonde? Eu não estou vendo. Ah, maravilha. Tem como alguém ajudar ele a vir aqui na frente para te orar? Aleluia. Eu tenho falado isso. Voltar para casa do jeito que você entrou não muda nada, mas voltar com Jesus pode mudar tudo. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. É a última vez que eu pergunto, porque eu não faço a obra, é o Espírito Santo que convence o homem.
Eu estou só te dando a oportunidade de externar aquilo que o Espírito Santo está colocando em seu coração, para que eu possa orar por você. Tem mais alguém aqui esta noite? Ninguém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Qual o seu nome? Alex? Alex, vamos orar por você. Eu vou estender as mãos ao Alex. Senhor, aqui está o Alex, que veio a esse lugar guiado pelo Teu Espírito Santo, para ouvir que o Senhor está vivo, que o Senhor o ama, que o Senhor se entregou pela vida dele, e que o seu desejo é viver com ele eternamente. O Alex hoje está firmando uma aliança contigo, e a minha oração é que o Alex possa sentir a vida fluir dentro dele, que ele possa perceber o quanto ele é amado por ti, que teu Espírito Santo venha adentrar o Alex, limpar, tirar todo o mal, fazer nele morada, fazer nele habitação, fazer nele casa, e que o Alex nunca mais venha se afastar dos seus caminhos, que o Senhor venha guiá-lo, direcioná-lo, fortalecê-lo, e que nos seus momentos mais sombrios e tristes, ele possa lembrar que o Senhor vive e o ama, e que em breve voltará. Nós oramos em teu nome. Alex, olhe para esse povo na sua frente. Igreja Nova Unção, eis o seu novo irmão. Alex, essa é a sua nova família. Que Deus o abençoe.